Graça e paz. Enquanto as crianças saem, os irmãos já podem ir abrindo suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos 5, versículo 1 até o 20. Diz assim a palavra de Deus. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram, e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saindo o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, rogamos a Ti, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor ilumine o nosso coração. Queremos entender Tua palavra. Nos ensina os princípios aqui contidos, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje em dia, as pessoas não acreditam mais em demônios, né? E hoje em dia, as pessoas acreditam em coisa demais sobre demônios também. Como assim, né? Tem uma citação famosa do C.S. Lewis que diz assim: Nossa raça pode cair em 2 erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. Isso é interessante porque a estratégia demoníaca pode ir para qualquer um dos lados. Em determinado contexto, a estratégia é uma possessão demoníaca, e aqui é quase como um filme de terror, né, nesse texto. E é o caso do endemoniado aqui. Mas, em outros casos, não é assim muito estratégico para os demônios ficarem aparecendo por aí. Eles operam nas trevas, né? A estratégia dos demônios nunca foi se expor tanto assim. As pessoas não costumam servir a demônios com consciência disso, né? Existem casos, mas não é o mais comum. Tem possessão demoníaca hoje em dia, né? Já perguntar logo de cara, no começo do texto. Eu creio que sim, irmãos. Mas não necessariamente a gente vai ver o mesmo tipo de manifestação demoníaca e a mesma quantidade de manifestações que aconteciam na época de Jesus. Porque o ministério de Cristo foi um evento cósmico, certo? Pensa comigo, onde é que estavam os demônios no Antigo Testamento? Já viu uma possessão demoníaca no Antigo Testamento? Eles estavam lá. Mas a gente não vê em nenhuma parte
eles se manifestando como esse demônio aqui, ou como no ministério de Cristo, porque no ministério de Cristo, ao redor dele, os monstros apareciam aos montes. Muitos exorcismos, espíritos imundos iam até Cristo, e eles caíam diante dele, eles gritavam diante dele, esperneavam diante dele, e eram expulsos no final das contas, porque era a encarnação de Deus na terra. Deus na terra. E foi um período que as trevas, elas simplesmente entraram em convulsão. Jesus estava esfacelando o reino da morte. E o reino da morte, os demônios começavam a aparecer, e apareciam muito, mas sempre nesse contexto de desespero, de derrota, porque o reino de Deus tinha chegado. O rei estava aqui. E o que a gente vê nos evangelhos é o mal colapsando diante do rei. Por isso, tantos endemoniados aparecendo e caindo aos pés de Cristo. Agora, hoje em dia, não vai ser exatamente do mesmo jeito. Afinal, Jesus já veio, o reino já chegou, Cristo já governa ressurreto, ele já derrotou Satanás, já subjugou Satanás, já conteve, amarrou Satanás. E, além de não ter da mesma forma, na mesma quantidade, nem toda possessão demoníaca resulta num filme de terror. Então, por exemplo, a palavra diz que o diabo entrou em Judas. Mas quando o diabo entrou em Judas, ele não quebrou a mesa e subiu pelas paredes, né? Ele saiu tranquilo para atrair Jesus. Então, um pregador colocou desse jeito: o diabo não gosta de se expor. Na verdade, ele gosta de usar um terno, ele gosta de falar bonito, ele gosta de se colocar atrás de um púlpito, e ele gosta de espalhar mentiras, enganar as pessoas, falsas doutrinas. Então, lembra que o objetivo dos demônios, o objetivo de Satanás é levar as pessoas para o inferno. Esse é o objetivo dele. Então, a estratégia dos demônios nem sempre vai ser a mesma para todo caso. Nem sempre a gente vai ver o que a gente vê nesse capítulo de Marcos. E aqui nesse capítulo de Marcos, a gente vê o poder das trevas operando e imensamente opressor, né? E a gente vai ver hoje que, embora esse poder das trevas seja imensamente opressor, Cristo tem maior poder e está disposto a pagar o mais alto preço, o mais alto custo para nos libertar das trevas. Então, o primeiro ponto vai ser o poder das trevas, segundo, o poder de Cristo, e terceiro, o alto custo. Vamos para o primeiro. Podem já olhar, deixa a sua Bíblia aberta para a gente ir avançando no texto juntos. Primeiro, o poder das trevas. Entre mentes, ou nessa ocasião, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Quando os discípulos saíram lá da outra margem, né, eles estão chegando lá do outro lado do lago, lá já era final do dia. Então aqui está de noite já. E os discípulos tinham acabado de ser aterrorizados, eles estavam cheios de pavor, porque Jesus tinha acabado de acalmar uma tempestade. Jesus tinha acabado de falar para as ondas do mar: sosseguem. E elas tinham sossegado, o vento tinha parado, e eles ficaram profundamente incomodados e perguntaram: quem é este? Quem é este que controla a realidade pelo poder da sua palavra? Quem é este que dá ordens para o mar como se fosse um cãozinho bem adestrado? Quem é este que diz sossega e o vento para e o mar para? Bem, a resposta que vem logo em seguida, ela vem de um local improvável, né? E Jesus tinha dominado o mar indomável e agora ele vai domar o homem indomável. Versículo 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então, pensa na cena. No meio da escuridão, você se aproxima de um cemitério. Os sepulcros, você já visto os sepulcros, os túmulos, e de repente um homem começa a correr na sua direção e ele está endemoniado. Então, parece filme de terror mesmo, né? E quem que era esse ser humano? Versículo 3. O ser humano o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo,
porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então esse homem aqui é cerimonialmente impuro para a lei judaica, para os judeus, de 4 jeitos. Primeiro, ele é impuro porque ele vivia entre os gentios, e para os judeus isso já tornava ele impuro. Segundo, ele é impuro porque vivia perto dos porcos, que é um animal que o judeu nunca criaria, um animal considerado impuro. É impuro porque vivia no cemitério, perto dos mortos. E, é claro, ele é impuro porque ele tinha um espírito imundo dentro dele. Ele morava ali no cemitério. Tentaram prendê-lo, mas ele era tão forte que ele despedaçava os grilhões e as cadeias. Ninguém conseguia domar esse homem. Torturado o tempo todo. Ficava ali sempre andando. E Lucas adiciona que ele ficava nu, sem vestes. Ficava gritando, se cortando com pedras, se autoflagelando num tormento sem fim. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjure-te por Deus que não me atormentes. Então, o demônio chega diante de Jesus, esperneia e grita, como era a atitude dos demônios em geral diante de Cristo. Chegava diante de Cristo, caía no chão. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O demônio é ortodoxo. É curioso, mas o espírito imundo aqui é ele que responde à pergunta do último capítulo. Quem é este? Quem é este que manda no mar? Este é o Filho do Deus Altíssimo. O mundo espiritual sabe quem é Deus, meu irmão. Eles sabiam quem Jesus era. As trevas sabem. Tiago 2,19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então os demônios creem em Cristo, mas eles não amam a Cristo. Não confiam a sua vida a Jesus. E, na verdade, eles odeiam o Filho de Deus. Creem que Ele é Deus. Sabem que Ele é Deus. Então, presbiterianos, né? Irmãos presbiterianos, ter a doutrina correta não é suficiente. Sua fé não pode ser como a dos demônios. Não pode ser uma fé morta. Cadê suas obras? Cadê a entrega a Cristo? Cadê o amor por Cristo? Porque só conhecer na cabeça, isso até os demônios conhecem e sabem. Mas aí o texto também diz que o demônio adorou Jesus. Que interessante, né? Como assim ele adorou Jesus? E a palavra original usada aqui no grego, ele significa literalmente curvou-se. Ele se curvou, ele se prostrou diante de Jesus. O demônio se dobra diante de Deus. Então não pense que é uma adoração sincera, que nasce ali de um coração arrependido, não tem nada disso acontecendo aqui. Pelo contrário, é a adoração obrigada. Ele está se colocando diante de Cristo, se curvando, porque ele não tem opção. Porque Jesus é o Rei do Universo. E aí ele chega diante de Cristo e tem que se dobrar. E no fim dos tempos, todos vão se dobrar a Cristo. Não se engane. Seja atraídos pelo seu amor, seja subjugados pela sua força. Todos vão se dobrar diante de Cristo. E aí o demônio declara solenemente: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou se os demônios são os atormentadores dos homens, e desse homem aqui, que era extremamente atormentado o tempo todo, Jesus é o atormentador dos demônios. Perto dele o diabo cai, gritando no chão. E esse espírito imundo aqui, ele já sabia que não tinha para onde correr. Inclusive, ele, Jesus, olha só, Jesus já tinha chegado ali antes. Olha o versículo 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Jesus já tinha expulsado, mas ele voltou. Lucas ainda diz que esse demônio já tinha se apoderado desse homem várias vezes. Várias vezes. Meu querido, quem se arrepende e crê no Evangelho, foi regenerado pela palavra, selado no Espírito Santo, e demônio nenhum pode te possuir. Fique tranquilo disso. Não pode nem encostar o dedo mindinho em você, porque sem autorização de Deus não pode fazer nada. Deus que manda nos demônios. Porque você foi comprado por sangue. E diz lá 1 João 4,4,
maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Também diz lá 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda. O maligno não lhe toca. Ok, mas a conversão real aqui não tinha acontecido ainda. E Jesus explicou isso lá em Mateus 12, ele falou, no versículo 43, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. Olha só, o espírito imundo diz, vou voltar para minha casa. E voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Ou seja, não faça concessão para o mal. Se Jesus te libertou do maligno, se entregue a Cristo, senão tua situação pode até piorar. E foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Esse é o poder das trevas, meus irmãos. O poder das trevas, terrível, atormentador, altamente destrutivo. Mas a gente não vai parar por aí, né? O texto mostra, sim, o poder das trevas, em primeiro lugar, mas mostra, em segundo lugar, o poder de Cristo. Olha lá para o versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus precisava perguntar o nome desse demônio? Meu querido, Jesus já chega vencedor, tá? Ele já é vitorioso. Ele já chega para esse conflito, ele não precisa fazer um exorcismo, certo? Naquela época, inclusive, quando iam exorcizar um demônio, eles conjuravam, falavam palavras, um monte de cerimônias. Jesus não tem que fazer essas coisas. E aí, vai lá os crentes fazendo teologia daquilo que não está claro no texto, né? Não foi revelado, vai só até onde está revelado. Quem disse que toda vez que a gente for expulsar um demônio, a gente tem que perguntar o nome do demônio? E quem disse que a gente tem que botar microfone na boca de demônio? Meu amigo, só quem tem voz na igreja é Deus. É a palavra de Deus, não a palavra dos demônios. Ninguém aqui vem aqui para ouvir os demônios falando. Jesus não precisava perguntar o nome desse demônio, como se Jesus fosse um feiticeiro qualquer. Não. Mas o fato de Jesus ter perguntado o nome dele aqui revelou algo interessante, olha. Que era uma legião, porque somos muitos, né? E uma legião era um temido grupo militar romano, um exército romano. E pela minha pesquisa, olha só, uma legião variava entre 5.000 homens, e eu conferi várias vezes essa informação, e 406.000 soldados. Olha só. Era um exército de espíritos imundos nesse homem. Um exército. Mas esse era o tamanho do poder do mal que estava ali. E aí uma coisa fica muito clara aqui. Pode juntar o diabo, Satanás, dragão, serpente, espírito imundo, demônio, cão, seja lá quantas hostes se juntarem, o exército inteiro, 406.000 demônios que seja, pode juntar contra Jesus. Diante de Jesus, eles conseguem, no máximo, cair no chão, de joelhos, e pedir misericórdia para entrar nos porquinhos, né? Vamos lá, versículo 10. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasses para fora do país. Então aqui tem outro versículo que o pessoal dá uma inventada, né? Porque o que dizem certas correntes é que, uma vez que os demônios pediram para não sair do país, a verdade é que todos os demônios são territoriais. Já ouviu alguém falando algo assim? E aí, a ideia é que os demônios se dividem territorialmente para conquistar a cidade, o país, o mundo, e a gente tem que lutar contra eles também numa abordagem territorial. Então, quando você vai evangelizar algum lugar, que esse pessoal fala que a gente tem que encontrar onde é que está o trono de Satanás, aquele lugar, porque senão você não consegue, né, vencer o demônio daquele território, e assim vai. Então, cuidado, meu irmão, não chegue a afirmar o que a Bíblia não chegou a afirmar. Porque lembra que eu falei que as pessoas, um dos problemas é acreditar em coisa demais sobre o demônio? Não faça teologias nas partes mais obscuras do texto, mas use a Bíblia para interpretar a Bíblia. É assim que a gente faz. Inclusive, lá no relato paralelo, em Lucas, Lucas interpreta esse pedido para a gente. Ele faz o mesmo pedido, mas ele diz assim, em Lucas 8,38. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo.
Ou seja, esse fora do país era um jeito de pedir para Jesus que eles não acabassem no seu destino final, no abismo. Que negócio é esse de abismo, né? E Mateus, lá no outro texto paralelo, Mateus registra um outro grito importante ali dos espíritos imundos desesperados. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Os demônios sabem que o dia do aprisionamento deles está chegando. Eles sabem que no dia final eles vão ser lançados no abismo, no inferno. É a prisão do inferno o destino dos demônios. Mas a hora de ser lançado no abismo ainda não tinha chegado. Quando é que isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo. Quando Jesus vier a segunda vez, ele vai lançar os demônios no abismo, ele vai derrotar Satanás finalmente. E o demônio usa isso para fazer esse pedido a Jesus, né? E ele faz o pedido no versículo 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Que história é essa dos porcos? Por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, né? Causa um estranhamento. Então, eu não sei. Pela minha pesquisa, inclusive, ninguém sabe exatamente por quê. A gente ainda não conseguiu, sondar a mente de Jesus para entender exatamente tudo que ele fez. Mas eu sei que a gente fica impactado por esse evento e eu talvez não vou conseguir, com certeza eu não vou conseguir tirar a estranheza desse acontecimento. É estranho mesmo, né? Mas as pessoas têm feito observações sobre isso, né? Isso, embora a gente não saiba, o Marcos nos diz, ele fez isso por quê? Isso e aquilo, né? Embora ele não fale isso, a gente consegue aprender muitas coisas desse acontecimento. Então, primeiro, chamou a atenção da cidade inteira, não é? Todo mundo saiu lá para ver o que aconteceu. Segundo, no fim das contas, os porcos morrem e os demônios ficam sem hospedeiro mesmo, né? Ficam sem um lugar. Terceiro, se eles fugiram do abismo do fim dos tempos, caíram no abismo físico logo em seguida. Quarto, a permissão dos demônios irem para os porcos demonstra visível e fisicamente a libertação desse homem. Ou seja, não dá para falar que era um maníaco, que era uma psicopatia, né? Dá para ver fisicamente os demônios saindo e entrando nos porcos. E a permissão dos demônios irem para os porcos também demonstra o poder destrutivo desses espíritos e a quantidade dos espíritos. Porque esse homem tinha que viver com um exército de espíritos que entraram em 2.000 porcos e assim que entraram, destruíram os porcos. E sexto, comprova o imenso poder de Cristo sobre toda a situação. Se a legião era forte e poderosa, Jesus é muito mais forte. É Cristo quem está no controle, é Ele quem manda no mar, é Ele quem manda nos demônios e é Ele quem manda nos porcos. Ele manda em tudo. Jesus está no controle mesmo. Mesmo quando o mal atua no mundo, Deus é quem controla a realidade. Ele é quem permite que os demônios ainda existam. Ele é quem permite que os demônios ainda atuem. E todo o reino de Satanás está sujeito à autoridade de Cristo. Não é uma batalha de igual para igual, certo? Satanás contra Deus. Não é nisso que nós cremos. Porque Cristo é incomparavelmente maior do que o diabo, que todas as suas hostes, todos os seus aliados. Os demônios não podem nem tocar num porco sem autorização de Cristo. Não podem fazer nada. Imagina a cena, irmãos. Não é um grupinho pequeno de porcos, certo? São 2.000 porcos correndo e pulando de um penhasco. Pensa nisso, imagina o barulho disso. A bizarrice que foi essa cena, os porcos indo direto para a água. E a reação mais natural é medo. Foi isso que as pessoas ficaram, com medo. A mesma reação, curiosamente, que os discípulos tiveram quando Jesus mandou no mar, e o mar parou. E agora, quando as pessoas veem, olha para o lado, 2.000 porcos boiando no mar, e olha para o outro, o homem que era o terror da cidade,
completamente restaurado, ela ficou com medo. Esse é o poder de Cristo, meu amigo. Se o poder do mal é grande, o poder de Cristo é muito maior. Mas também a gente vai aprender que alto é o custo. Olha só, versículo 14. Então, terceiro ponto, o texto nos mostra o alto custo. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Então o homem estava liberto, aquele que ficava andando de um lado para o outro, gritando, se cortando por aí, agora ele estava sentado, calmo. Aquele que andava nu, agora estava vestido. Aquele que parecia um lunático, aquele que agora estava em perfeito juízo, são, equilibrado, sensato, curado. E qual foi a reação das pessoas? Elas temeram. Mas depois que o baque passou desse temor delas, elas fizeram uma grande festa, não é? A cidade se alegrou por causa da vida daquele homem liberto, houve júbilo, risos, né? Um grande banquete foi oferecido, foi isso? Versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Então Jesus colocou uma outra coisa que Jesus fez quando ele permitiu os demônios entrarem nos porcos. Ele colocou a cidade inteira num dilema. Ele pagou o alto custo pela vida desse homem de 2.000 porcos. E será que essa cidade se importava mais com os porcos ou com o homem? Eu sei que quando a gente lê sobre a morte de 2.000 porcos, a mente moderna ela pensa assim, né? Coitado dos porquinhos, gente, né? Tadinho dos animais. Por quê? Né? Precisava ter matado os bichinhos? Mas a mente da época, ela pensava assim, tadinho do meu bolso. Porque porcos para eles era comércio. Estou perdendo dinheiro que Jesus está fazendo. Né? E como disse o pastor Leandro Lima, quando ele pregou nesse texto, ele falou, eles preferiam ficar com os demônios do que perder os porcos. Para eles, Jesus pagou um custo alto demais aqui pela libertação desse homem. Prefiro meu dinheiro, Jesus. Prefiro meu dinheiro, prefiro minha casa confortável, prefiro minha estabilidade financeira. Então deixa os demônios quietos. Não mexe com os demônios, só não mexe no meu conforto. E aqui Jesus deixou absolutamente claro. Uma vida humana é mais valiosa do que 2.000 porcos. E muita gente discorda disso hoje em dia. Eu não estou falando que Deus não se importa com os animais. Inclusive, Provérbios 12:10 diz que o justo atenta para a vida dos seus animais, cuida dos seus animais. É errado torturá-los, maltratá-los, né? Só que milhares de vidas animais nunca serão mais valorosas do que a vida de um ser humano. E todo o ouro desse mundo nunca vai ter mais valor do que a vida de um homem. Mas esse Jesus era uma ameaça, né? Uma ameaça ao conforto da cidade. E Lucas explica bem claramente que eles pediram para Jesus ir embora porque eles estavam possuídos de grande medo. Medo de quê? De que o ser mais poderoso do universo estivesse entre eles. Medo por não conseguir controlar esse ser. Não conseguia controlar o que Jesus ia fazer em seguida. Medo por não saber o que mais esse homem absurdamente poderoso ia fazer. Isso assusta a gente. Principalmente quando eu entendo que é Ele quem manda e controla a realidade da minha vida. Como a gente gosta dos nossos ídolos, né? Porque os ídolos são controláveis. Sabe essas coisas que você bota como centro da sua vida, seu dinheiro, sua carreira, sua sexualidade? Meus ídolos não vão pedir nada desconfortável. Meus ídolos não podem me tirar nada do que eu amo. Mas seus ídolos são coisas. Coisas. E talvez até mesmo pessoas, e você acha que está no controle da situação. Mas você está aprisionado. Pensa nesse padrão do mal aqui. O homem endemoniado, ele era o mais forte de todos, não é?
Ninguém conseguia domar esse homem. Sua conexão com o mal tinha lhe dado uma força sobrenatural. Mas, por outro lado, ele era um escravo. Ele era incontrolável, mas cativo. Apesar do grande poder, ele era atormentado pelos seus demônios. E se você se entrega para os seus ídolos, por um lado você vai ser mais forte. Então, pensa, quem entrega a sua vida para o trabalho, talvez vai ser o melhor no que faz. Talvez um músico cuja razão seja de viver, seja a música, talvez vai ser o melhor de todos. Talvez se você oferecer a sua vida no altar da sua carreira, você vai ser o mais talentoso daquilo que já existiu. Talvez você fique rico, se o dinheiro for a razão da sua vida. Só que vai ser para sempre cativo. Forte, mas triste. Famoso, mas sem família. Rico, mas superficial. Aí parece que você controla, não é? Parece que você manda na sua vida quando você coloca essas coisas no centro. Só que cada uma dessas coisas pode ser tirada de você. Cada uma dessas coisas pode ir embora, como porquinhos pulando no mar. E se sua identidade estiver nessas coisas, você vai se afogar junto com elas. E aqui Jesus vem destruindo os ídolos, vem destruindo os seus ídolos. Ele tira a sua ilusão, você não controla nada. E muito menos o verdadeiro Deus. E aí você tem medo. Medo porque Deus mexe com sua vida. Deus faz as alterações que você não quer. Deus tira as coisas que você tanto ama e Ele te nega aquilo que você mais deseja. Ou pelo menos é isso que parece, né? Mas, na verdade, quando Ele destruir o seu ídolo, você vai estar liberto. Qual que vai ser a tua reação quando Jesus mostrar que Ele é Deus e você não é? Quando Jesus discordar de você e retirar aquilo que você acha que você não pode perder, você vai pedir para Ele ir embora? Vai embora, Jesus. Cuidado, porque às vezes Ele concede esse pedido. E esse é o perigo, essa foi a reação da cidade. Jesus vai embora. O que Jesus fez? Entrou no barco e foi embora. A gente prefere ficar com os demônios do que perder os porcos. Mas o homem liberto teve outra reação, né? Versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Então esse homem não tinha sido só curado, liberto do demônio, agora sua alma pertencia a Cristo. Ele queria seguir o seu mestre. E qual foi a reação dele? Jesus, toma a minha vida. Eu quero te seguir, eu quero deixar tudo isso aqui para trás, deixa eu ir contigo. E aí Jesus, porém, não lhe permitiu. Versículo 19. Mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Uai, Jesus, o Senhor atende o pedido dos demônios, atende o pedido da cidade, mas não atende o crente? Pois é, meu irmão, que coisa boa é ser direcionado por Cristo até quando Ele não me dá o que eu quero. E aí, versículo 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Esse homem se tornou missionário. Este aí que representava o pior do poder das trevas. Agora ele aponta para a esperança da restauração. Sem formação, nada de formação teológica, sem experiência cristã quase nenhuma, ele foi um poderoso missionário. É um bom lembrete do que você precisa para pregar o Evangelho. Claramente não é tanto assim. Basta ser alcançado por Jesus. E ele fez ainda mais do que Jesus tinha pedido, né? Jesus falou, volta para os seus, prega para os seus. O que ele fez? Pregou para 10 cidades. Decápolis, que significa isso, é um conjunto de 10 cidades. E todos se admiravam. Meu amigo, Jesus sabe o que faz, né? Jesus sabe o que faz. Ele não desistiu dessa cidade idólatra, olha só. Ele entrou no barco e foi embora, mas ele decidiu alcançá-la com a pregação daquele homem. Um missionário que chegou na sua cidade, sabe o que ele podia dizer?
Jesus está chamando vocês que preferiam que eu continuasse oprimido, nu, endemoniado, vocês preferiam isso. Vocês que não estavam dispostos a pagar o preço. Ele chama vocês preferiam os porcos, mas eu fui liberto e eu quero que vocês também sejam. Para terminar, você achou caro o preço? Você acha que Jesus ofereceu demais pela vida desse homem? Você acha que, 2.000 porcos? Então, mas a vida de Jesus é muito mais preciosa do que 2.000 porcos. O preço pela libertação daquele homem foi muito mais alto. Porque no fim do livro de Marcos, Jesus troca de lugar com esse homem. E no fim é Jesus quem está nu, despido de suas roupas. No fim é Jesus quem está clamando e sangrando. No fim é Jesus que vai ao sepulcro. Jesus paga um valor alto para essa pessoa? Sim. O mais alto de todos. Ele pagou o mais alto de todos. Ele deu sua vida por esse homem. Sabe, esse homem endemoniado e a gente tem algo em comum. Todos estávamos a caminho da morte. Todos condenados ao inferno, porque todos pecamos. Mas o Filho do Deus Altíssimo, este que tem autoridade sobre os demônios, sobre porcos, sobre os homens, autoridade sobre tudo, ele morreu para que nós vivêssemos. Ele pagou o alto custo. E não foi 2.000 porcos. Foi muito mais que isso. Ele morreu nossa morte, sofreu nosso sofrimento. Ele foi atormentado pelos nossos tormentos para que cada um de nós fosse liberto. Então, sim, o poder das trevas é imenso. A aflição, a angústia que o poder do mal impõe sobre este mundo é terrível mesmo. Mas o poder de Cristo é maior, muito maior. E pelo seu poder, pela sua graça, Ele nos libertou do império das trevas para o seu reino de amor. E no último dia, não se engane, a prisão do inferno está preparada para cada um desses espíritos imundos. Eles vão para o abismo. O maligno vai ser punido. O problema do mal vai ser resolvido. E Jesus vai retornar em glória. E não vai ter mais trevas. Porque a luz de Cristo vai brilhar nesse mundo purificado de todo mal. Agora, se Ele pagou o mais alto preço, o que Ele te pede é que você entregue sua vida para Ele. É assim que você vai ser liberto do mal. Joga fora os ídolos. Abre mão dos porcos. Abre mão das suas prioridades. Entrega a sua vida para Cristo e sai por aí contando esse testemunho. Compartilhe o que Cristo fez por você. Como Jesus teve compaixão de você. Você está disposto a viver sua vida por Cristo, mesmo onde você está? Onde as pessoas te conhecem? Conhecem sua história? Conhecem seu passado? Conhecem quem você é agora? O que você faz agora? Está disposto a pregar para aqueles que estão perto de você? Proclama, meu irmão. Diga que a sua vida é dele. Que o custo para segui-lo é alto, sim, é minha vida. Mas eu alegremente darei minha vida a Ele e morrerei por Ele, porque Ele morreu por mim. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor pagou o mais alto custo. Porque o Senhor não se poupou para nos salvar. E porque o Senhor é muito maior do que as trevas, maior do que os demônios, maior do que o diabo, maior do que os nossos ídolos. E o Senhor destrói todos. Destrói, Senhor, todos os ídolos, mesmo que doa em cada um aqui. Mesmo que nos tire do conforto, Senhor. Mesmo que nos tire daquilo que a gente achava que era o melhor. Senhor, faz isso na vida de cada um aqui. Liberta, Pai. Liberta da influência das trevas. Tira da incredulidade, Senhor. Alcança o coração. E, Senhor, nos faz todos aqui missionários, prontos a proclamar o que o Senhor fez por nós. Agradecemos, Deus, pela Tua vida que o Senhor deu por nós. Nos capacita a conseguir entregar a nossa vida para Ti.
em nome de Jesus. Amém.